Olá, eu sou o Marco Antônio, você já me conhece também o nosso canal Personal Espiritual, que vem trazendo para você diariamente vídeos falando sobre virtudes e falando também sobre cura das emoções. Estamos nos detendo um pouco mais no assunto do perdão, né? Teríamos assunto talvez por um ano inteiro, talvez até você mandando aí pra gente aí um testemunho para a gente poder colocar também no nosso vídeo. Graças a Deus, eu acredito que o vídeo está chegando para as pessoas certas. Dias atrás meu sobrinho falava para mim assim: nossa tio, você só tem 300 e poucos membros aí inscritos no seu canal do YouTube. O youtuber falou lá o nome do youtuber, tem mais de 1 milhão, né? Eu falei, então, pois é, né? Mas o tio pensa assim: desses 300 e pouco, 10% eu tenho certeza que ainda assiste. Eu não sei se de 1 milhão, 100 mil vai assistir, não dá para saber. É uma porcentagem, falei isso só para entender. Então, para mim não importa se uma pessoa vai ouvir o vídeo, se 2, 3, importa é que quando a pessoa ouvir o vídeo, ela se encaixe naquilo que ele tem para oferecer. Então esse é o grande desejo. Então a gente fica aqui gravando na simplicidade, às vezes o microfone fica um pouco mais baixo, às vezes a gente consegue arrumar. Então, para fazer um vídeo, se movimenta todas as coisas aqui do quarto, empurra uma coisa para lá, empurra uma coisa para cá, mas no mesmo tempo esse desejo de te ver ouvindo e se encaixando é o que vale a pena. Então, como eu disse, nós estamos continuando a falar do perdão. E eu peguei aqui o Salmo 103 em algumas bíblias e o 102. E a partir do que nós vamos ler, nós vamos traçar o que nós vamos trabalhar. Aí eu termino esse vídeo sobre o perdão, vamos falar de novo sobre as virtudes e depois a gente volta a falar de novo do perdão. Ainda quero falar um pouco sobre o luto. Penso eu que das nossas emoções feridas e machucadas, o luto nos machuca muito quando ele não é bem administrado. Então não vamos perder tempo. Salmo 102 ou 103, 103 ou 102, depende da tradução da Bíblia. Gratidão pela bondade divina é o título. Minha alma bendize a Javé, e todo o meu ser se bendiga seu santo nome. Minha alma bendize a Javé, e não esqueças nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas culpas, e Ele te cura de toda doença. Então eu li o 1, 2 e o terceiro. Então aqui nós vamos englobar aqui, né, a doença. No começo nós temos lá uma enfermidade, né? Então começa primeiro você fica enfermo, para depois você ficar totalmente doente. Mas o que nos interessa aqui é o versículo 8 e 9, que nós vamos ter um exemplo de como conduzir o perdão na nossa vida. Javé é misericordioso e compassivo, lento para a ira e rico em bondade. Então já mostrou aí para mim e para você que nós temos que ser misericordioso e compassivo. E temos que ser lento para a ira e rico em bondade. E aí o nosso vídeo vai começando a tomar um pouco de corpo. Então eu convido você a dar o primeiro passo. Eu li um livro anos atrás do padre Robert de Grandes, falecido já o padre, um livro que tinha um nome muito sugestivo, já falei em outro vídeo. Dê o primeiro passo, perdoe. Então esse dê o primeiro passo, nós precisamos ter uma característica. Na realidade, podemos dizer que nós temos que ter várias características que nos mostram aqui. Primeiro, a gente tem que ser misericordioso, né? A miséria do coração. Ontem eu compartilhava com uma pessoa como é importante quando as pessoas descobrem as nossas misérias e entendem que mesmo na miséria Deus se faz misericordioso. Muitos, quando eu falo muitos, são muitos,
que se escondem, não gostam que as pessoas entendam e vejam nele uma miséria. Então, eu tô com, talvez não dê para ver, uma camiseta aqui, um Super S, Superman, não é super santo, não é super servo, não é super nada, né? Mas, para mostrar que não adianta você querer ser super, você tem que ser misericordioso, você tem que ser bondoso, compassivo, e ele diz aqui, lento para a ira. Já percebeu? As pessoas pisam no nosso pé e a gente já sai xingando. Então, nós precisamos ter essa característica para entender o perdão. Dias atrás, uma pessoa chegou para mim e comentava que precisava fazer uma experiência de perdão. E eu falei para ela, você tem assistido os vídeos? Ah, eu não tenho paciência de assistir, Marco. Poxa vida, você quer que eu te atenda em oração. Então, quando eu vou fazer um atendimento de oração, é de 1h30 a 2 horas. Você não está disposta a ouvir um vídeo de 10 minutos, você não está disposta a investir, ouvir ali, de repente, para ter um conhecimento, como você vai estar disposta a ficar 2 horas para a gente poder trabalhar a cura interior, a gente poder ter aí os passos certos? Então eu vejo que às vezes as pessoas têm preguiça de investir o tempo para as coisas que são verdadeiramente necessárias. Mas vamos lá. Javé é misericordioso e compassivo, lento para a ira e rico em bondade. E aí eu fico pensando, eu acredito que você já pensou nisso também. Jesus lá na cruz, né, vendo seus algozes o maltratando, né, blasfemando, ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mas por que Jesus faz isso? Na realidade eles sabiam, eles estavam ali cumprindo ordem. Mas por que Jesus faz isso? Porque Jesus conhece que o Pai é misericordioso e compassivo, é lento para a ira e rico em bondade. E aqui Jesus está nos ensinando a rezar pelas pessoas que nos ofendem. Que nós temos que colocar essas pessoas no coração do Pai, levar até o trono da graça, como vai dizer a carta aos Hebreus. Eu gostaria muito que você, a partir deste vídeo, pegasse uma caneta, né, um papelzinho, aqui está meu roteirinho, né, você pegasse isso e você começasse a fazer a sua listinha do perdão. Pessoas que você acredita que você precisa perdoar, pessoas que você acredita que fizeram mal para você. Faça a sua listinha. No começo vai parecer uma coisa boa, não tem tanta gente. Confesso para você que quando eu faço as minhas listinhas, eu encho folhas e folhas. Porque eu começo a recordar coisas que são, mas é importante eu colocar na listinha para que eu possa, Pai, perdoa, eles não sabiam o que estavam fazendo quando fizeram. Então, você vai fazer isso. E aí eu volto a dizer, perdão não é teoria, nós não vamos ficar numa técnica da listinha, não. Nós vamos colocar em prática, buscar o foco no coração. Então, meu coração precisa ser manso, compassivo. E esse ser compassivo, né, é dar passos com. Então eu preciso dar passos com Deus para que Deus me ensine a dar passos com aqueles que me ofenderam. Uma coisa que eu escrevi aqui, eu acho que a gente precisa entender aonde está o poder do perdão. O poder do perdão está em buscá-lo, sabendo que também ele precisa ser humano, mas acima de tudo, divino. Eu coloquei uma frase aqui que eu achei muito importante, que é uma frase que muita gente faz e por isso que a pessoa não experimenta o perdão a si mesmo. Muitos de nós precisamos começar a nos perdoar. Meu passado deveria ter sido diferente do que foi. Quantos de nós que já temos uma idade, eu estou com 5.2, graças a Deus já cheguei nessa idade, né? Não sei se vou chegar a 84 como meu pai já chegou, mas eu fico cá, como dizia antigamente, cá comigo, né? Pensando, nossa, que maravilha, já cheguei ao 5, claro, podia ter invertido, ser 25, não, é 52, eu tenho que estar feliz com a minha idade, sou velho, paciência, mas quantas coisas eu tenho para um cálculo real, quantos anos talvez eu tenho pela frente, 30, se for para viver como meu pai, né? Então sim, eu tenho 30 anos
para investir na minha vida. Então, quantos de nós precisamos fazer essa experiência de começar a nos perdoar? Claro, eu estou dizendo para você dar o primeiro passo. E sempre o primeiro passo é mais isso. Veja as criancinhas quando começam a andar. O pai e a mãe ficam cercando ali, ele fica de pezinho. Quando dá o primeiro passo, já com medo de cair. Né? Mas por quê? O primeiro passo, depois que se dá o primeiro, a gente vai dando o segundo, o terceiro. E aí a gente consegue entender a linha do raciocínio do perdão. Nós precisamos mais do que nunca entender que as nossas vidas são feitas de jardim, mas tem muito lixo na nossa vida também, né? Me perdoe se eu tiver que alongar hoje o vídeo, ser um pouquinho maior, mas eu acho que eu preciso fazê-lo, né? Mas para quê? Para que a gente possa entender. Eu vou dar um passinho na minha Bíblia, eu vou lá em Marcos 11, 25, só para a gente entender 6 coisas que eu quero dizer que é importante a gente fazer, para a gente fazer a nossa listinha de perdão, para a gente dar o primeiro passo, para a gente olhar para a nossa vida e ver que a gente também precisa nos perdoar acima de tudo, né? E entregar as pessoas ao Senhor, né? Mesmo as pessoas nos machucando, nos ferindo, nos flagelando, dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E mesmo que eles saibam, Senhor, perdoa, porque o Senhor é compassivo, o Senhor é lento, o Senhor não age com ira como eu gostaria. Eu já queria sair no braço, mas o Senhor não, o Senhor é compassivo. Mas vamos lá, Marcos 11, 25. E quando tiverdes de pé, eu estou de pé aqui, para rezar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe também vossos pecados. Antes de eu ler aqui o que eu anotei, vou fazer um convite para você, né? Nós estamos numa humanidade carente de abraços, né? Diz um estudo que nós necessitaríamos de 12 abraços por dia para sobreviver bem. Então convido você a se abraçar aí, né? E se abraçando você vai repetir assim comigo: eu não sou fácil. Eu sou uma pessoa difícil de se conviver. Digo, não é fácil para quem está do meu lado me aguentar. Às vezes eu falo demais das pessoas. Eu, muitas vezes, quero ser o centro da atenção. Muitas vezes, o erro está sempre no outro. Muitas vezes, o inferno é o outro. Eu sou assim, humano, cheio de falhas, mas Deus me ama. E eu tenho tempo de ser um pouco melhor. Talvez depois disso você vai até dar um sorriso pensando que ia fazer uma oração, mas fiz isso para você entender que tudo tem um outro lado. Mas vamos lá. Primeira coisa, perdoar não é fraqueza. Você é um fraco, fez na sua vida e você foi lá e perdoou. Outra coisa, toda a história tem 2 lados. Precisamos sempre ver o lado humano das pessoas. Precisamos ver a consequência a longo prazo. Precisamos dar uma chance para as explicações. E o 6º passo, perdoe a si mesmo. Deus te abençoe. Eu espero que esse vídeo esteja te ajudando. Eu peço aí para você curtir, eu peço para você compartilhar, mas o que me interessa é você se encontrar consigo mesmo, refletir para a sua vida e dizer: ainda dá tempo de investir no ser humano, porque ainda vale a pena entender que o ser humano é um ser dotado de grandes riquezas.